Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, seu professor de física aqui do YouTube, e você está em mais uma aula nossa de magnetismo. E o nosso assunto de hoje são as fontes de campos magnéticos. Bem, a gente vai iniciar o estudo com a primeira compreensão do magnetismo surgido por meio de cargas elétricas. Até então, o estudo era restrito às cargas elétricas em repouso, produzindo campos elétricos. A partir de agora, as cargas elas estão em movimento. E aí, carga em movimento produz um campo magnético. Quem verificou isso foi Ørsted. Este fez um experimento aqui simulado para vocês da seguinte forma. Ele montou este circuito, aqui composto por pilhas, chave de ligação, uma lâmpada e um fio retilíneo, ao qual ele colocou uma bússola logo abaixo. Lógico que não foi mais ou menos assim que ele fez, mas de maneira didática isso permite você entender. Usando um gerador, que vocês já viram na nossa aula de geradores elétricos, uma chave de ligação e uma lâmpada. É o estudo clássico, de circuitos elétricos. A única questão é que no fio condutor uma bússola foi colocada então abaixo. Quando a chave está aqui desligada, a corrente elétrica nenhuma está passando, porque a lâmpada está desligada e a bússola ela é ajustada a ficar tangente às linhas do campo magnético. Nossa aula de magnetismo que vocês viram, a primeira aula de introdução. Então, o que é feito? Esta chave vai ser baixada aqui, então vamos baixá-la. Peguei a chave e agora baixei. Fiz então a conexão da nossa chave. Com isso, uma corrente elétrica vai circular. A nossa lâmpada então acende, ela brilha. Consequentemente, uma corrente elétrica fluirá. Vamos colocar aqui um sentido para essa nossa corrente elétrica. E o que irá acontecer? Ørsted verificou que a agulha da bússola sofria uma deflexão, ou seja, ela muda de posição. Vamos aqui colocar uma deflexão para nossa bússola. Veja bem como a posição dela se altera. Este aqui, o ângulo da deflexão. Esta deflexão, Ørsted verificou que era devido à passagem da corrente elétrica por este fio. Então, ele entendeu que a corrente elétrica passando por um fio produzia ao redor do fio um campo magnético. Se você notou, eu fui me orientar pela mão. A mão direita vai nos auxiliar com esta orientação. Mas a ideia a partir de agora é o seguinte, que a corrente elétrica, que é o conjunto de cargas em movimento, é capaz de produzir um campo magnético. Então nós temos carga em repouso, campo elétrico, carga em movimento, campo magnético. Agora, como estudar este campo magnético? Existe uma lei? Que relação tem com a mão direita? Então vem comigo para aprender mais sobre esse assunto fascinante da física. Após Ørsted ter descoberto que a corrente elétrica produzia então um campo magnético ao seu redor, no mesmo ano da sua descoberta, Jean-Baptiste Biot e Félix Savart, estão vendo que meu inglês e francês é bom, criaram então uma demonstração física de um estudo mais aprofundado sobre o que Ørsted mencionou. E então foi definida a lei de Biot-Savart. Esta lei, então, permitia determinar a intensidade do campo magnético a uma determinada distância. Então, aqui eu coloquei para vocês que esta lei vai servir para a gente determinar o campo magnético. Coloquei dB porque esta é a sigla física que nós sempre trabalhamos para pequenos elementos, que aqui no nosso ensino médio também podemos usar como um ΔB. Sempre gerado pelo fio, pela passagem da corrente, a uma certa distância R, onde a gente vai olhar para um comprimento dL, da onde passa uma corrente elétrica. Bem, vamos traduzir isso aqui de uma maneira mais rápida.
Eu tenho um certo fio aqui, coloquei um plano só para dar uma noção melhor para nós, e nós vamos olhar simplesmente um pequeno elemento deste fio. Então, isso daqui para nós é o ΔL, ou simplesmente o DL. E nós vamos analisar a corrente que passa aqui por este fio. Vou colocar ela com esta orientação, ó. Como vocês sabem, corrente elétrica é uma grandeza escalar, mas a gente coloca aqui uma direção e sentido para ela, para a gente poder analisar como ela caminhará num circuito. Aqui a gente só está olhando um fio e ainda um pequeno elemento deste fio. Então é o seguinte, esta corrente que aqui passa nesse pequeno elemento, conforme Ørsted previu, vai produzir um campo magnético ao redor do fio. Tem aquela deflexão na bússola, né? Agora, quanto equivale num ponto? Então, imaginando que a corrente está aqui, como o Ørsted falou, ela vai circular ao redor do fio. Isso a gente vai descobrir utilizando a regra da mão direita, tá? Mas já já a gente entra ali naquele comentário. E a gente então precisa saber neste ponto qual é a intensidade. Bem, notem então que a gente está falando que o vetor campo magnético vai ser determinado. O que a gente chamou lá nas nossas primeiras aulas de vetor indução magnética ou simplesmente vetor campo magnético. Como ele é um vetor, ele vai necessitar de direção sentido, além do seu módulo. Nós vamos discutir a equação matemática, qual vai fornecer o módulo. Agora, a direção e sentido, a gente vai estar sempre atrelando a regra da mão direita. Nós vamos ter uma situação de que o vetor ele vai ser perpendicular sempre à distância, né, que nós vamos estar analisando do fio, já ali indicando então uma direção possível. Agora, o sentido vai ser dado pela regra da mão direita, onde o polegar ele vai indicar para nós o sentido da corrente elétrica. Ok? Então eu pego o meu polegar, o famoso dedão, e aponto para onde vai estar a corrente. Com o resto dos dedos eu circulo. Imagine aqui que o meu canetão é o meu condutor, a corrente está subindo, então eu circulo por ele, ok? Bem, então note que ao a gente posicionar, né, ele vai girar ao redor. E nós vamos fazer essa representação para saber para onde vai apontar, né, o nosso campo. Bem, vamos aqui então alongar um pouquinho mais, né, essa reta. O importante saber é que para cada pequeno elemento que eu tiver, eu vou ter um campo associado a ele circulando este fio. Bem, como aqui está a corrente, ele vai ter este sentido de giro. Ok? O campo então está girando desta forma aqui. Eu acho que isso aqui ficou meio torto. Dá uma melhoradinha. Tá aí, ó. Então, a gente teria ele circulando. Fiz ali fora só para não atrapalhar a figura. Bem, de que forma que ele circula, ó? Então, ele passa a girar, fornecendo para nós um sentido. Observem bem. Então, quer dizer que se eu for olhar para o ponto, como é que vai estar o vetor? Como a gente aprendeu na aula 1 de magnetismo, este vetor ele tem que ser, né, tangente às linhas. Então, imagine uma circunferência aqui ao redor e neste ponto ele estará para cima. Então, aqui está o nosso vetor campo magnético. Deixa eu reforçar a figura que eu passei aqui a mão por cima dela. Bem, veja bem que nós temos uma certa distância do fio ao ponto. Tá aqui, fiz bem torto, hein? Deixa eu tentar pegar aqui a mesma... Aí, tá mais ou menos a direção. Este aqui é o vetor posição, o vetor R, que nós vamos estar olhando, colocado aqui em nossa teoria.
Então, ó, veja bem, nós temos aqui a formação de um ângulo de 90 graus neste vetor. Ó. Tranquilos? E que entre o vetor posição R e a corrente elétrica, o fio aqui, ó, nós temos um certo ângulo que eu vou chamar de θ. Beleza? Então, o que Biot e Savart verificaram? Que este campo magnético, ele é diretamente proporcional à corrente que atravessa, é diretamente proporcional também ao DL que o está atravessando e, deixa eu tirar o vetor daqui de cima, ao seno do ângulo ali, né? Aquele ângulo θ colocado. Então ele depende do ângulo, depende do I, depende do DL. Quanto maior eles forem, mais intenso é o campo. Porém, este campo também torna-se inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se vocês observarem, isso aqui é muito parecido com a lei de Coulomb, que foi descoberto de uma maneira empírica por meio de alguns experimentos, nós vimos lá nas leis de Coulomb. Biot-Savart também trabalha mais ou menos dessa forma. Vou jogar isso aqui para cá para colocar a equação aqui para vocês, tá? Então, o nosso B inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando juntarmos essas expressões, vocês sabem que a proporcionalidade acarreta uma constante de proporcionalidade. E que o nosso, aqui o DL, vou trocar por ΔL. Vamos falar tudo do B, do pequeno elemento, vamos deixar tudo delta. ΔB para o ΔL, ΔB, ΔB, ΔB. E aqui ΔL. Pronto, fica mais elegante a expressão. Então, se a gente for calcular, já vou deixar a ideia de módulo, ok? Então eu não vou usar a notação de barras e vetor, vou pôr apenas a letra, como vocês já sabem. Isso aqui é igual a constante, que é μ0 sobre 4π, vezes I dl seno de θ sobre R quadrado. Opa, DL de novo, vamos usar o ΔL. Costume do DL, ó, ΔL seno de θ. Bem, aqui uma explicação bem rápida, às vezes você que está aí na universidade esteja assistindo essa aula também. Essa noção do IL seno θ tem a ver com o que a gente chama de versor. A gente orientaria um versor e o elemento IDL com o versor seria dois vetores, faríamos um produto vetorial, já que o resultado é um vetor, obtendo o seno. Mas não se preocupe, até você mesmo do ensino médio. Essa expressão, como eu disse, ela é uma expressão empírica que permite determinar a intensidade do campo magnético aqui num ponto qualquer de uma região de um fio. Mas você não precisa decorar, não é isso que o vestibular vai trazer. Tá? Você precisa entender que tudo que nós vamos falar daqui para frente seria proveniente dessa expressão. Ela não é deduzida, ela foi montada de forma experimental, por verificação de como o campo magnético vai variando, como é que eu consigo obter maiores ou menores intensidades. E aqui a gente passa a ter uma expressão geral e todas as outras aplicações que a gente determina sai daqui. Lógico, e não é o nosso foco fazer determinações usando essa expressão, pois esses deltas a gente pode transformar nos elementos DL e usar uma matemática de ensino superior, que são as integrais e derivadas. A galera aí que está na faculdade, caso esteja assistindo essas videoaulas, as demonstrações partem daí. Algumas dá para a gente brincar um pouquinho com esses elementos e sair. Dá um cálculo um pouquinho longo, até dá. Mas existe uma outra lei que não é trabalhada no ensino médio, chamada Lei Circuital de Ampère, ou simplesmente Lei de Ampère, que
permite calcular a mesma coisa que Biot-Savart calcula, só que com um formalismo matemático mais fácil, mas ainda assim usando algumas regras de integração. Então a galera aqui do ensino médio que vai para os vestibulares, esta é a ideia geral de como, a partir da lei de Ørsted, né, do experimento de Ørsted, conseguiu-se obter uma forma de determinar o campo magnético. Este é o enredo que eu quero passar para vocês. Daqui para frente, as aplicações que nós teremos, elas são simplesmente deduzidas dessa expressão. Então, eu vou fazer a figura e já colocar a expressão, já que o nosso foco, e até dos seus vestibulares, não é essas deduções. Mesmo porque a gente sabe, muitos livros didáticos não trazem nesse formato e nem traz a lei de Ampère, ok? Bem, então eu vou apagar aqui e a gente fala um pouquinho dessas aplicações. Começando então nossas aplicações, eu tenho aqui o campo magnético de um fio retilíneo e longo, e depois nós falaremos de uma espira circular. Bem, o ideal aqui de se entender, primeiro começando no fio longo e retilíneo, né? A ideia do longo é para dizer que o fio, ele pode ir até, vamos pôr para baixo aqui, ó, menos infinito a mais infinito. Tá? Então é um fio extremamente longo e a gente vai analisar o campo magnético em pequenos pedaços, lembram disso? Agora, como o fio é longo, a tendência é que se eu colocar vários pontos ao redor deste fio, todos eles um embaixo do outro, né, simétricos ali, a intensidade do campo magnético é uniforme, ela é constante, porque ele está circulando devido a uma corrente estacionária. O que é a corrente estacionária? É aquela que as cargas elétricas se movem com velocidade constante, ok? Então nós passamos a ter campos magnéticos em determinados pontos como constante. Exemplo está aqui na figura. Então, ó, vamos aplicar a regra da mão direita. A corrente subiu, campo circulou. Então, esta é a orientação de giro do nosso campo, ok? Então, na regra da mão direita, dedão, girou o fio. Tranquilos aqui? Então, a gente vai analisar o seguinte, se eu escolher este ponto, qualquer ponto aqui simétrico a ele, abaixo dele, percorrendo o fio inteiro, terá um campo magnético uniforme. Ah, mas e se você vier para outro ponto, professor? Ah, o campo magnético ele varia. Já visto a Biot-Savart que discutimos. Ele varia com o inverso do quadrado da distância. Só que para todos os outros pontos associados a ele aqui, ele é uniforme. Tá claro isso? Então essa é a ideia. Então a gente passa a calcular este vetor indução magnética, que no caso aqui, tangente à linha, seria este o nosso vetor que estaríamos calculando. Tentei tridimensionalizar, espero que esteja claro para vocês. Agora, qual é a equação que determina isso? Aí nós pegamos aquela expressão, ou a lei de Faraday, né? Aquela expressão é Biot-Savart, e deduzimos. No final das contas, o campo magnético aqui produzido, ele é μ0I sobre 2πr. Alguns livros trazem D, trazem R maiúsculo, isso varia bastante. O importante saber que é esta distância R que ele se refere. Essa então a nossa expressão para o fio retilíneo e longo. Bem, agora, e essas constantes que surgem, né? Quem são elas? O nosso μ0, ele é chamado de permeabilidade magnética. E por estar usando o zerinho, nós vamos colocar que é no vácuo, ok? Vocês devem lembrar isso quando a gente estudou lei de Coulomb, né? Que a gente falou de uma outra constante associada à permissividade elétrica, ao qual nós usávamos o zerinho como nosso valor de vácuo. Bem, ele então vale 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Essa é a nossa unidade. Basta ver Tesla vezes metro dividido por ampere.
Tranquilos aqui? Quem é, né, o nosso miséria e como determinar para um fio retilíneo? Bem, volto a dizer, a gente tem como demonstrar, mas é um nível matemático mais avançado. Agora, e para a espira? Funciona da mesma forma. A espira ela já não é um fio longo, né? Ela já é um fio limitado, né? Não é infinito, né? Um fio finito ao qual a gente curva. Então tem uma outra dedução matemática para isso. No final das contas, a expressão ela passa a ser B igual a μ0i sobre 2R's. Bem, esse R eu vou colocar como Rzão, já vou explicar por quê. Vou deixá-lo como um Rzão. Esta a equação de nossa espira. Quem que vai ser o nosso Rzão? A gente geralmente associa com o campo que passa no meio da espira. E aí a gente está analisando em relação ao fio, ó. Lembra a distância do ponto ao fio? Rzinho. Então, nesse caso, o nosso Rzinho é o raio dessa espira. Por isso, do Rzão, ok? Só para ter algumas noções matemáticas. Agora, qual é a orientação do campo? Note que a corrente está subindo, regra da mão direita, vem por fora e entra. Então, ela tem esta orientação, ó. Passa por fora, opa. Não, passou por fora, entrou. E aqui ela estaria neste sentido. Por que disso? Porque muita gente pergunta qual é, né, o polo que aparece na espira. Bem, o que a gente pode identificar? Vou tentar planificá-la. Planificando ela, a gente teria então duas possibilidades para esta espira. Aí vai depender do sentido da corrente. Bem, vocês viram que eu atribuí este sentido para ela, não é isso? Este foi o sentido estabelecido, que é o nosso sentido anti-horário. A corrente aqui para o lado está saindo, está entrando no quadro e aqui está saindo para vocês. Então vocês estão vendo um pontinho como norte. Lembram que eu expliquei para vocês na última aula? Imagine o vetor campo magnético como uma flecha. Quem estiver olhando aqui, vê um xizinho. Quem estiver olhando daqui, vê um pontinho. O xizinho entra no quadro, o pontinho sai do quadro. Isso aqui está nas nossas primeiras aulas. Então, nós estaríamos vendo um pontinho. Se você olhar, o pontinho vai estar sempre indicando para nós um polo norte, enquanto o xizinho indica o polo sul. Então, aqui a gente estaria vendo o norte. Enquanto, se ela girasse no sentido horário, aqui, né, ó, tivesse nesse sentido, pela regra da mão direita, ó, já tá para cá, entrou, ó, para cá, entrou. Então aqui nós teríamos um xizinho indicando o sul. Ah, professor, tem outro método? Tem professores que fazem isso aqui, ó. Ele pega esta linha, pega a setinha e une as traseiras das setas, ó. Eu vou unir. E parece uma letra N de norte. Ele pega e une. Deixa eu fazer agora para o lado de cá, ó, só para vocês verem. Ao invés de girar daquele lado, ainda continua da mesma forma, né? Ó, girando no mesmo sentido que eu havia dito, só que ele vem aqui para unir, ó, e se assemelha a uma letra S de sul. Enfim, vai do método. Eu gosto de gravar pontinho é norte, xizinho é sul. Fica fácil porque tudo é pontinho e xizinho. Não te obriga a ter que desenhar corrente, mas esse é o critério, ok? Tá aí, é assim que funciona então o campo de um fio e o campo de uma espira. E aí nós temos duas condições finais para podermos encerrar esta ideia de fontes de campo magnético. Nossos dois últimos casos,
o campo magnético de uma bobina chata e o campo magnético de um solenoide. Bem, se vocês observarem o que eu tentei fazer aqui pela figura, mostra que a gente está falando de espira, ok? Então é mais ou menos a ideia da espira. Isso aqui ela é conhecida como espira justaposta. O que é a justaposta? São várias espiras, umas do lado da outra, ok? Formando então a bobina chata. Qual é a condição? Que o comprimento L desta bobina seja menor que o raio dela. Mais uma vez, aquela distância Rzinho de Biot-Savart coincidirá com o nosso raio da espira. Então, o L sendo menor que este R, a bobina é chata. Lógico que eu sei que dá a impressão de que o meu L está bem maior, né? Mas considera os efeitos aí da figura tridimensional. Bem, como que a gente então vai determinar este campo magnético? Como ele ainda é uma espira e eu tenho uma certa quantidade, eu vou multiplicar por N, que é o número de espiras, e a equação não muda. μ0i sobre 2Rs. Então, a única alteração, vamos aqui enquadrar, que nós temos na nossa expressão é ter que multiplicar pela quantidade de espiras do problema. O que num solenoide é a mesma ideia. Só que tem algumas diferenças, as suas diferenciações, as suas diferenças. Bem, que aqui é uma espira alongada, de maneira que o seu L, então, seja muito maior que o R. Que diferença que isso aqui efetivamente faz? Que o nosso campo magnético, então, ele vai depender unicamente dessa distância que eu tenho. Já nesse caso, ele vai depender agora do comprimento do solenoide. Mas presta bem atenção, o comportamento do campo magnético, Quando elas estão bem juntas, o campo está circulando ao redor do fio igual naquela espira. Só que ele começa a ter um comportamento próximo de um campo uniforme. Quando eu alongo ele, então, dentro do solenoide, o campo é praticamente uniforme. Ele se assemelha a um ímã, tendo um polo norte e um polo sul. Polo norte, polo sul. Lembra? Ponta da seta, costas da seta. Então, o solenoide ele vai se assemelhar bastante à ideia de um ímã. E o estudo do solenoide e das suas aplicações, nós vemos até lá na indução eletromagnética de Faraday. Dá uma olhadinha aí nas nossas videoaulas do canal que você encontrará. Bem, agora, qual é a expressão que determina? Então, o campo magnético aqui é o N, porque eu dependo de quantas espiras, μ0i, e aqui ele depende única e exclusivamente do nosso comprimento. Então, tá aí, estas são as formas da gente ver as fontes de campo magnético proveniente de cargas em movimento. Tudo isso aqui é o estudo da magnetostática, como mencionado no início. Agora, a partir da compreensão dessas fontes e que campos magnéticos que produzem, se tiverem cargas em movimento, produzem força, é onde a gente tem as aplicações finais. E eu vou deixar essas aplicações finais para o nosso próximo encontro, para fecharmos o conteúdo e a nossa playlist de eletromagnetismo. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative os sinos de notificação. Gostou do nosso vídeo, do nosso trabalho? Dê aquele joinha, deixe um comentário. Até se você não gostou, isso vai me mostrar onde eu estou errando. Lógico que se você não gostar, deixe o seu comentário dizendo o que eu tenho que melhorar. Só assim eu posso entregar conteúdos de qualidade para vocês. Bem, eu aguardo vocês e os espero em nossa próxima aula. Um forte abraço e um beijo no cérebro.